nós obtivemos aquilo naquele momento, e no outro dia, de manhã, e outra tarde, mais de Deus, e isso nos enche e nos traz uma alegria enorme de saber que estar na presença de Deus é a melhor coisa que nós poderíamos ter. Só que o que acontece? Acontece que quando a conferência acaba, quando as circunstâncias, diversidade começa a bater em nós, a gente começa a abalar, a gente começa a se entristecer. E muitas vezes a gente entende isso, porque isso é normal. Nós vivemos num mundo de ganância, de luta, de dificuldade, de problemas, de anseios, de quero mais. Isso é normal, está na nossa carne. E a gente não consegue dar vazão para o Espírito, porque nós estamos numa globalização, num mundo que nos ensinou que tem que ter algo para ser algo. E quando a gente traz para nós o que Jesus nos ensina, nos revela, há um abatimento, porque a situação é o contrária daquilo que nós queremos, daquilo que está na carne, ela é ao contrário daquilo que Jesus nos ensina. E eu falando com Deus, eu falei, Senhor, eu sei que é muito bom, porque se não fosse bom, a gente não estaria aqui, não teríamos aceitado Jesus, a gente continuaria na mesma vida que estávamos antes, porque é uma vida de paz passageira, que Jesus diz isso, eis que vos dou a minha paz não é essa que o mundo vos dá, que é passageira, mas a minha é eterna. Então o mundo tem uma paz, e tem uma paz passageira, e essa paz é no momento que a carne está se refletindo com as vontades dela, e que seja o quê? As nossas vontades próprias, se refazendo. Mas quando nós estamos na presença de Deus, sem perceber, porque a gente não percebe, a gente crucifica a carne e deixa o Espírito fluir. E aí quando você deixa o Espírito fluir, você fala, Deus veio aqui. Não, Ele não veio, Ele já está no meio de nós muitas vezes. O problema é que nós não sentimos, o problema é que nos sufocamos com as nossas vontades, com os nossos querer, porque Deus nunca vos abandonou. E isso nos traz uma reflexão para entendermos, Pai, por que a gente pode, como nós podemos fazer, como nós podemos viver, mantendo na Tua presença e no mundo. Aí você pensa, mas isso é difícil, é impossível. Talvez muitas pessoas estão aqui já pensando no dia da manhã. Se Jesus disse, olha, a cada dia basta o seu mal, não vos preocupei com o dia de amanhã. Ele não disse isso? Mas a gente preocupa. Então essa situação ela vem nos ferindo dia após dia, que chega um tempo que a gente cansa. Há um abatimento físico, há um abatimento espiritual. A gente que é casado começa a ter até problemas em casa, dificuldades, problemas, por quê? Porque a palavra está aqui, o manual de vida está aqui, mas há algo que nos sufoca por dentro, é a nossa vontade e o nosso querer. E aí a gente precisa de uma conferência. A igreja está meio abatida, a igreja está meio desanimada, vamos fazer uma conferência, é bom, é ótimo, é maravilhoso. E aí essa conferência acontece, e Deus vem. Não, Deus não vem, você abriu e Deus fluiu. E eu imagino Deus falando, precisa ficar reunido aqui tanto tempo, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Ele está com você aonde quer que você esteja. A situação está difícil, mas o Senhor está ali. Isso tem que estar dentro de nós. E eu falei com o Senhor, na verdade eu já
Eu já venho há muito tempo lutando com isso. Porque que muitas vezes nós nos abatemos muito fácil. Se a gente entender, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Por que ela se renova? É o motivo de não sermos consumidos. Porque se ela não renovar, vamos ser consumidos sim. E isso é real para nós que vamos ser. Aí já não fala mais em graça, é a misericórdia dele. A graça já veio, que o favor é merecido. Mas a misericórdia do Senhor, todo dia se renovando, todo dia. Ele fala, mas será que Deus cansa disso? Não, Ele não cansa, porque Ele quer renovar, Ele quer nos renovar, porque senão nós vamos ser consumidos. E eu falando com o Senhor me deu um texto que eu fiquei, para ser sincero com vocês, tive bem dificuldade de entender o texto e lendo, mas o Senhor me deu esse texto, está lá em Romanos 12, 1. Vocês vão colocar Romanos 12, 1. Não vou ler aqui mesmo, senão parece a minha careca. Aqui não parece. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Até aqui. Esse último versículo que nós lemos aqui, Paulo está falando para que nós podemos o quê? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de quem? Vontade de quem? Deus. Que bom que isso ficou frisado. Vontade de Deus. Não é a minha, não é a sua vontade. É a vontade de Deus. Amado, nós sabemos uma coisa, que no Velho Testamento, eles iam prestar culto a Deus, eles sacrificavam. E sacrificavam animais. E levavam ao templo, prestando culto a Deus. Eu fico pensando, nós reunidos aqui, isso aqui não é um culto a Deus, isso aqui é uma celebração ao Senhor. Porque prestar culto exige um sacrifício. Então eles iam ali e sacrificavam. O que me dá um entendimento aqui, que está aqui num paradoxo, que quando você vai sacrificar, quer dizer o quê? Matar. Você está matando algo. E Paulo fala aqui, um sacrifício vivo. Pô, você está matando algo e Paulo está falando o quê? De um sacrifício vivo. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está nos ensinando que nós precisamos ser um sacrifício vivo ao Senhor. E matar o quê? As nossas vontades, os nossos prazeres, os nossos querer. Porque o culto, ele não começa aqui, mas sim quando ele termina. O culto a Deus é lá fora. Nosso jeito de andar, nosso jeito de ser, nossa honestidade, o que vamos fazer ou não. Como vamos fazer, como nós podemos fazer, como podemos agir, como podemos ser um sacrifício vivo para que Deus olhe e fala, este é meu servo amado. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos cantando
o culto, a liturgia do culto, ele se resume no louvor, né? Aí entra uma oração, aí depois vem o dízimo, aí depois vem a palavra. Essa é a liturgia do culto que nós fazemos outro dia. Eu fico imaginando Deus olhando assim, olha que maravilha o grupo de louvor, ó, cantando para mim, que maravilha. Aí acaba, ele fala, tchau meus irmãos, até domingo. Aleluia. E às vezes nós somos assim, tchau igreja, até domingo. E a semana nossa é totalmente diferente. Sabe, nós temos que ser uma fonte, nós temos que pedir ao Senhor que nós sejamos uma fonte que jorra da água, porque Cristo falou, seja uma fonte que jorra de água, porque a fonte, ela não se alimenta para si mesmo, mas assim, para os outros. 2 Reis, eu gosto muito desse capítulo, 2 Reis 4 e 8, Eliseu estava passando diante de um casal rico, diz a Bíblia que o casal era muito rico, Eliseu passando, e a mulher olhou para o marido e disse, olha, ali vai um homem santo de Deus. As pessoas precisam olhar para nós, não é aqui na igreja sentado, não é aqui adorando, mas é lá fora, no meio da luta, da dificuldade, ali vai um homem de Deus. Esse é o sacrifício vivo. Por isso que nós nos abatemos, depois que nós saímos da conferência, depois de uns dias, a gente se abate por causa do quê? Porque nós voltamos ao velho homem. Sabe por quê? 1 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo Jesus é o quê? Nova criatura. Mas não disse que as velhas ainda estão em você, porque quando o sacerdote, quando chega diante de Jesus, como é que chama aquele que foi ter com Jesus de madrugada, me fugiu o nome? Nicodemo, ele chega diante de Jesus e fala, Senhor, ele falou assim, olha, você tem que nascer de novo. Ele falou, mas como, Nicodemo? Como, Senhor, que eu vou nascer de novo? Será que eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer? Ele falou, não, você tem que nascer na água do Espírito. Porque nós nascemos a primeira vez, foi da carne. Aí que hora nós precisamos nascer da água e do Espírito. Por isso que Jesus diz isso para Nicodemo. Tem que nascer de novo. E muitas vezes, amados, nós achamos que estamos aqui adorando, entramos na igreja, trazemos a nossa oferta, dobramos o joelho, adoramos, oramos, e sai na segunda-feira é totalmente diferente. Isso é hipocrisia. Às vezes tem duas pessoas, dobram o joelho diante do Senhor, e fica ali orando, aí você pergunta para uma, por que você está adorando? A Bíblia diz que adorar o Senhor, Ele está no meio. Por que você dobra o joelho? Porque a Bíblia diz que se eu dobrar o joelho, eu serei abençoado. Por que você vem à igreja e dá a oferta? Porque a Bíblia diz que o ladrão não pode me roubar. Aí a outra está adorando e fala assim, por que você adora o Senhor? Porque Ele me amou primeiro. Por que você está dobrando o joelho? Porque eu me humilho diante daquele que é grande e santo, com toda a tua glória, me amou sem eu merecer. Por que você oferta e dizima? Porque eu tenho prazer de dar, não dar, de fazer aquilo que Ele fez por mim primeiro. Duas pessoas das mesmas maneiras dobrado, mas cada um diferente. Aleluia. E o Senhor tem olhado, tem observado. Por isso que as igrejas às vezes travam. Nós não fomos chamados, amados, para viver a nossa vontade. Sabe por quê? Quando eu falo, olha, Jesus, me ajude no meu caminho. Eu preciso do meu caminho. O caminho não é meu, o caminho é Jesus. Senhor, eu vou te aceitar, eu vou ficar na igreja, mas aquilo que eu aprendi, a minha verdade, eu não mudo. Ele é a verdade. Senhor, eu quero viver a minha vida,
Eu tenho uma vida aqui na terra, o Senhor me deu, então eu quero viver. Eu creio em Jesus, eu quero viver. Mas não, Ele é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que matar isso dentro de nós, mas não é por momentos de estarmos juntos, de conferência, não. Temos que matar isso dentro de nós cada dia da nossa vida. Porque senão não vai adiantar. Nós temos que chegar num lugar e a pessoa falar, ali vai um homem de Deus. Você tem que carregar aquilo que Jesus nos deu. Por isso que há abatimento, por isso que há dificuldades, por isso que há problema. Porque quando nós nos sacrificamos o culto ao Senhor, com as nossas vontades, com os nossos querer, nada pode gerar nos impedir. Ah, mas a situação está difícil, o presidente vai aumentar o juro, a situação está difícil. Abre em Colossenses 3 para mim, por favor. Talvez a gente vê muito isso, eu era assim. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. E muitas vezes procuramos o que é da terra, dando prioridade. Bom, você ressuscitou com Cristo? Aceitou Jesus? Procure os que são do alto. A Bíblia diz que nós somos o quê? Forasteiros. Forasteiros não têm identidade nem casa. Ele passa. E somos isso, forasteiros aqui na terra. Vamos terminar aqui. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morrerão, e agora? A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então por que a gente precisa todos os dias viver abatido? E quando eu digo algo para vocês de abatimento, de luta, de dificuldade, eu estou falando de coisas que a Bíblia diz, e estou falando também de algo prático na minha vida, que eu passei e passo por muitas vezes. E eu não recrimino ninguém que queira desistir, que desanime, que queira mudar, porque isso é da carne, e a carne ainda está em nós, mas existe algo muito maior dentro de nós, que chama-se Espírito Santo, o Deus vivo que habita em mim e em você. E a Bíblia diz que quando você não tem condições de orar, a Bíblia diz que o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos quebrar um pouco a liturgia na nossa vida, mano. Nós precisamos quebrar uma barreira que às vezes ela tem nos cercado e a gente não percebe, sabe? E cada dia, sabe, daquelas picuinhas, daquelas coisinhas que vem acontecendo, e você acha pouco, mas ela vai montuando, e chega um dia que você explode. Mesmo com a misericórdia do Senhor sendo renovado, a gente explode. Paulo estava falando que o sacrifício vivo seria uma lógica, nós precisamos mudar essa lógica. Não precisamos mais matar nada para entregar a Deus. Mudou, porque a Bíblia diz que era por sangue. Mas João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse foi um sacrifício para nós. Nós não precisamos mais isso. Agora, quem é o sacrifício? Cultuar a Deus é eu e você. Mas eu tenho que morrer, pastor? Sim. Tem que morrer. Morrer para as suas vontades, para os seus prazeres, para os seus gostos, tem que morrer, sim. Sabe, porque às vezes não é o do dinheiro que eu ganho, não é o patrimônio que eu tenho.
Talvez aqui tem umas que tem mais do que a outra, mas Jesus diz que o homem não se consiste naquilo que ele tem. E que nós somos uma só coisa, comemos na mesma mesa, bebemos no mesmo cálice e adoramos o mesmo Deus, então somos todos iguais. Não se consiste naquilo que temos. Porque muitas vezes a pessoa às vezes que tem, ela é tão bajulada para outras pessoas, porque ela tem, porque ela é. Não, nós não somos para Deus o que temos, somos o que sermos, o que somos. A gente precisa, mano, mudar a nossa direção de adorar o Senhor. Porque às vezes o louvor é uma benção, inclusive o louvor da igreja é uma benção. Zaf, tocando, cantando, está afinadinho. Eu não entendo de afinação não, mas tá beleza, Giovanni, nunca vi cantar, não sabia cantar, e canta. Então a gente acha que às vezes nós estamos cantando, é bom quando você fala, né, Senhor, te louvo, te adoro, eu glorifico. Mas Jesus lá em Atos fala assim, ó, muitos me louvam com a boca, mas o coração está distante. Eu não estou querendo dizer isso não, porque às vezes, amado, adorar o Senhor aqui e estarmos na presença de Deus 3 dias adorando é muito bom. Mas Deus não quer isso, porque Ele tem lá os anjos lá em cima dizendo 24 horas, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, 24 horas, ó, santo, santo, quando Ele olha para Ele, santo, santo. O problema nosso é que quando nós estamos aqui, nós estamos olhando para Deus, santo, santo, santo. Quando nós saímos daqui, nós olhamos para o mundo, putz, esquecemos de adorar santo, santo, santo. Você vai gritar na rua, santo, santo, santo. Não, você vai adorar com o seu andar, com o seu caminhar, com as suas vontades sacrificadas. Sabe, quando ele fala assim, olha, me pede para te dar uma capa, Jesus falou o quê? Dê 2. Fala para você, vamos fazer uma milha de caminhada? Não, vamos 2. Eu entendo muito bem que nós estamos envolvidos muito carnalmente, porque a nossa vontade ainda não foi um sacrifício de culto a Deus. Não estou dizendo que é pecado ter dinheiro, ter carro, não, isso não é pecado. Mas eles não podem ser o nosso Deus. Não pode. Por isso que eu estava falando com Deus, Deus começou a me dar essa palavra, eu achei meio pesada, porque o óculos quebrou a ponta, né? E eu dizia, santo, santo, santo. Sabe, eu aprendi uma coisa, que a coisa melhor que tem eu vou ensinar para vocês, porque o Diego lá foi orar para mim e me chamou de ancião. Falei, peça, quebrou, velho. Mas a gente tem que passar a ensinar. Quando um problema vem sobre a sua vida, a dificuldade, eu já passei por várias coisas. Eu tive um agora sábado, que eu não digo que você fica batido não, porque fica. Eu recebi uma ligação de um cara que tinha me comprado uma pedra para carregar amanhã e cancelou. E me quebrou as pernas, que eu estou com meia carga e ia completar, me quebrou as pernas. Aí quando ele falou, não, é porque a gente fez as contas aqui, não dá, mas daqui uns 2 meses a gente compra. Então me quebrou a perna, aí eu saí dali cabisbaixo. Puxa vida, e agora o que eu vou fazer? Aí eu dei 2 passos, parei. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. E comecei a fazer isso, eu estava no campo e comecei a fazer isso, foram 5 minutos. Cara, eu entrei numa alegria enorme. Porque quem cuida de mim não dorme. Sei se o que vai acontecer, se eu vou levar ou não, mas Ele é santo, mas Ele é santo, mas Ele é santo. Porque muitas vezes é fácil adorar a Deus quando as coisas estão tudo bem, né?
quando a situação está uma maravilha, e às vezes até nem adora, né? Até esquece. Agora adora Ele ali na dor, sofrimento. Por isso que eu digo que a gente precisa transformar o nosso culto racional pelo conhecimento da nossa mente. Eu não sei o que sua mente conhece. Eu acredito que vocês estando em Cristo Jesus, você conhece um Deus vivo. Você conhece um Deus que te amou sem você merecer. E muitas vezes a minha adoração é assim: Senhor, eu sei que o Senhor é grandioso, é poderoso, é glorioso. Eu sei disso. E eu confesso a tua grandeza. Mas o que mais me fascina no Senhor não foi o Senhor abrir o mar vermelho para aquele povo passar pé enxuto, que é uma coisa estrondosa hoje. Não foi o Senhor ressuscitar Lázaro. Não foi o Senhor acalmar a tempestade e paralisar o mar. Não. O que me constrange no Senhor é o Senhor me amar sem eu merecer. Aleluia. Por isso que eu te amo, Pai. Porque o Senhor me amou primeiro. E este amor, amado, tem que ser anunciado. Quando a gente entende esse amor verdadeiro de Deus, nós anunciamos e fazemos algo para o Senhor. Lá em 1 João, até eu citei isso ali na reunião caseira, que ele disse, olha, Jesus disse assim: um novo mandamento eu vos dou. E esse é o mandamento: amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é uma dificuldade muito grande que nós estamos passando. Eu vi uma reportagem falando de um jogador de futebol que chama Pedro, Flamengo, que depois de uma partida e uma comissão técnica da Argentina que fazia parte, dentro do vestiário, o cara deu um murro na cara do Pedro. E chega logo o Gerson, enquadra o cara, tudo. Pedro não reagiu, afastou a mão e voltou. Cara, ele estava sendo um sacrifício vivo ao Senhor. Sabe, você sacrificar um tapa que você toma e abrir a mão, Senhor, eu fazer isso. Isso é um culto a Deus, sacrifício vivo. E o Senhor deve ter olhado: esse é meu servo, em quem eu me comprazo. Talvez aquele momento de problema, de dificuldades ali, de luta, o cara não entendeu, mas eu tenho certeza que ele vai ver um dia. Aquele era um homem de Deus. Como mataram Jesus, depois que ele morreu, eles começaram a falar: este é verdadeiro Filho de Deus. Nós precisamos ter esse tipo de vida. Nós precisamos largar dessas liturgias. Não ter mais conferência? Não, claro, conferência é bom, não sou contra isso, eu até gosto, porque às vezes vem gente de fora, Deus usa, é um prazer, mas nós precisamos ser a conferência. Sabe por quê? Quanto tempo nós vamos depender de conferência, sendo que nós podemos fazer conferência em outro lugar, porque nós temos que ser fonte que jorra água, e a fonte que jorra água, ela jorra em outro lugar, não para si mesmo. Se nós não tomarmos essa posição, não mudarmos o nosso jeito, a gente vai viver de conferências em conferência. Deus te chamou para ser conferência. Deus te chamou para ser vida na vida. Eu sei que coisas a gente pensa, tem e faz, claro, está na carne. Às vezes você tem raiva, às vezes bate um ódio, às vezes você é mal educado com o irmão, às vezes você deseja até o mal,
Às vezes tem inveja, mas então, será que eu não estou? Em Cristo não, você está, porque isso está na carne. A Bíblia diz que o espírito milita contra a carne, e a carne contra o espírito. Quem vai vencer é quem você alimentar. Tá? Você vai alimentar o ódio, a carne vai vencer. Mas você vai ter o perdão e amar, o espírito vai vencer. Mas menino dói, mas é lutando. Vamos abrir mais um último capítulo aqui, porque Romanos 8. Eu gosto muito desse livro de Romanos. Eles converteram a romanada tudo. Minha Bíblia está até... Romanos 8, 13, olha o que ele diz. Pois ali. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Pois vocês não receberão um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberão o Espírito que vos adota como filhos, por meio de qual Abba Pai, por meio do qual chamamos Abba Pai. Eu sei que talvez foi um pouquinho pesado e talvez não. Tomara que não, porque às vezes vocês estão ainda naquele trampo da conferência, fala, oh, isso é bom, é isso mesmo, é isso. Eu vou fazer porque eu consigo fazer. Consegue mesmo. Eu consigo fazer porque eu consigo mesmo, sabe por quê? Porque quando a gente vive no Espírito, olha para vocês, eu quero mostrar para vocês lógica. Teresa de Calcutá, ela abandonou todas as coisas à vontade dela e começou a fazer as coisas boas. O povo quer isso. O povo fala dela. Na Teresa de Calcutá. Falou desse Papa agora, que ele não quis ficar no castelo, ele pegou uma casa simples, não quis um caixão. O povo fala. Então, o que nós temos que entender? Que o povo vai falar e vai entender quando nós vivemos em espírito, quando nós diminuímos. Só que o povo às vezes quer idolatrar, criar santo. Não, na verdade nós somos santos. Mas depois que morrermos, nós vamos estar com Cristo. Não vamos poder interceder por ninguém. Esse estilo de vida pelo Espírito é um estilo de vida para viver como Matusalém, 900 e poucos anos. Nada vai nos fazer mal, nada vai nos atacar. Eu quero orar com vocês nesta noite. Pedir ao Senhor que nos dê essa fonte de água, porque é isso que o povo está precisando.